Bom dia, vamos prosseguir com a nossa jornada de 40 dias de tempo de valor com Deus. E hoje já adentramos o 8º dia deste tempo de valor com Deus. E assim então nós vamos construindo a nossa intimidade com Deus a tamanho ponto de parecermos, de chegarmos bem perto ou até mesmo superar grandes personagens, homens da Bíblia, que a Bíblia relata, homens que tiveram vidas de proximidade tão grande com Deus que receberam até alguns atributos admiráveis. Tá? Para isso nós vamos elencar alguns deles hoje aqui, para que nós possamos então imitá-los ou copiá-los, e assim nós vamos também construindo um nosso legado de uma vida de intimidade com Deus. E aqui chamados amigos de Deus a ponto de ter recebido da parte do próprio Deus missões que não era dado a qualquer um, tá? Então hoje nós vamos ver homens de intimidades com Deus. Há vários personagens que a Bíblia cita, homens e mulheres referenciados pela Bíblia, que são dignos de serem imitados, que serem copiados, para fazerem assim como eles. Nós também precisamos nos disciplinar e então passar a ter a mesma postura, E aí eu quero já falar logo do primeiro deles, como sendo aqui o pai da fé, Abraão, Abraão, em um tempo da sua geração, em um tempo da história, ele chegou a crer em Deus de tal forma que ele ofertou aquilo que ele havia recebido, o seu único filho. Ele foi, levou e ia ofertá-lo em sacrifício a Deus, ou seja, tamanha obediência que Deus teve que intervir, e então compreendeu que Abraão realmente, vivendo em um tempo, líder peregrino espiritual, que nós podemos assim intitulá-lo, ele era um peregrino na sua terra, porque foi chamado para sair de um lugar e ir para outro que nem sabia aonde era e nem como iria se chegar lá, mas no entanto ele creu. Então ele manifesta uma fé e uma crença tamanha em Deus, que recebeu de Deus tamanha missão, ser o homem pai da fé e pai das nações, ou seja, dele Deus fez ali a nação de Israel e então toda a terra. E assim nós vamos ver que cada vida hoje tem esta mesma oportunidade. Crer em Deus. Nós cremos em Deus, porque Abraão creu e ainda não havia a Bíblia, não havia os escritos, os registros, para que ele ali pudesse estar lendo, meditando, fazendo suas análises e abordagem. Não, ele apenas recebia orientações, direções, e isto se procedia com certeza das mesmas formas como hoje. Deus falando ao coração, Deus testificando com paz, com sinais, e assim então Abraão manifesta uma crença tamanha a ponto de ser chamado pai da fé. O outro personagem que nós podemos também pegar aqui como um modelo, como um exemplo para nossa proposta de copiá-los, de conhecer, de estudar e de compreender qual era o processo que eles aplicavam em suas vidas para terem essa referência de serem chamados íntimos de Deus. Moisés falava face a face com Deus, a tanto de ser chamado amigo de Deus. E aí eu estava fazendo uma análise sobre esta questão, que a Bíblia cita ali num dos versículos, dizendo: Moisés falava face a face com Deus. E o próprio Deus é quem faz esta referência, que ele mesmo é: com Moisés eu falo a face. E eu quero trazer só uma sugestão. Você conversa com alguém olhando nos olhos continuamente? Se você tiver uma intimidade, uma proximidade com essa pessoa, talvez não, porque nós temos talvez uma característica que precisa ser melhorada, que precisa ser moldada. Esta proposta de olhar na face, de contemplar face a face, exige confiança, exige conhecimento,
exige intimidade, porque eu começo a olhar essa pessoa e assim então eu tenho um nível de intimidade com ela, eu tenho um nível de envolvimento com ela que eu posso olhá-las nos olhos e dizer toda a verdade, porque assim eu não me titubearei nem para um lado nem para o outro, porque eu estarei centrado, falando verdadeiramente, tudo que estiver pronunciando é verdade, ou seja, a pessoa que está ouvindo me conhece. E assim então eu entendo que essa proposta, quando Deus fala com Moisés, eu falo face a face com Moisés, porque eu o conheço e Moisés me conhece. Tá? Então é um dos homens que podemos também copiar na Bíblia, a tamanho ponto de que Deus fale conosco, assim como falou com ele face a face. Aí eu quero já ir para o Novo Testamento, né? Para o Novo Testamento, para os Evangelhos, e aqui então, né, eu já começo a falar então da figura do apóstolo Paulo. E é um homem que teve uma disciplina e comunhão com Deus tamanha que ele aceitava todas as designações que Deus atribuía a ele. Quando Deus o encaminhava, quando Deus o chamava para determinados lugares, para determinadas tarefas, e ele assim se submetia a ponto de isso causar até prejuízos, né? Vamos dizer assim, prejuízos em termos de receber duras, né, sentenças, e até a sua própria vida depois, no final, ele entrega-se por amor a Cristo, por recebê-lo e por entendê-lo, que ele tinha ali uma missão, um chamado de Deus para transmitir à igreja de Cristo a vontade e a verdade do Senhor para nós, e que chega até nós e irá até o fim. E sendo este homem, Paulo, né, autor de 60% dos livros no Novo Testamento. Então veja que a que ponto Deus confia a este homem ele escrever a vontade de Deus, as palavras de Deus na sua própria vivência e no seu próprio conhecimento ali, entendimento, ele chega a ser autor da Bíblia, ou seja, autor de 60% do Novo Testamento. Deus confiou a ele os ensinos para a sua igreja, para nós, que a cada dia vem mudando, transformando, alcançando vidas, e nós temos ali como modelo, como parâmetro, as inspirações dadas a este homem por Deus, para que a sua igreja recebesse ali a palavra. Então, autor de 60% dos livros do Novo Testamento. Isso é só uma das características, uma dos atributos, entre tantas outras que, se nós fôssemos falar, levaria tempos aqui para descrevê-los como estes homens de intimidade com Deus. E o outro que eu reservei aqui também para falar, Davi, né? E existem tantos outros, né? Gideão, Josué, Samuel, Salomão, então tem tantos, Ruth, Débora, tantos personagens, homens e mulheres que a Bíblia tem e que nós não podemos abordar todos, mas que nós pegamos alguns aqui só para poder ilustrar. Então eu peguei um homem bastante conhecido, não somente de Israel e de toda aquela nação, mas também nós, que hoje cristãos, né, seguidor da palavra de Deus, da Bíblia, que também é uma herança vinda, trazida até nós, né, pelo povo de Deus, pelo povo judeu, pelo povo escolhido, que é a nação de Israel. E Davi, segundo o coração de Deus, homem segundo o coração de Deus. Davi sendo chamado por próprio Deus, né, que o homem segundo o seu coração, ou seja, um homem que até teve características que nós diríamos que seriam reprováveis, porque pecou, homem que cometeu adultério, homem que fez tantas coisas ali que a Bíblia descreve como irreprováveis diante de Deus, mas no entanto ele tinha um coração disponível, um coração pronto para se arrepender, para mudar de atitude e para reconhecer então o senhorio de Deus na sua vida, para saber que Deus é quem o poderia sustentá-lo, é Deus quem poderia conduzi-lo corretamente. Então Davi é tamanho, né, a sua descrição, que Deus o chama de homem segundo seu coração. Então, um homem de intimidade com Deus, e também recebe da parte do próprio Deus uma posição
não superada por nenhum outro. O maior rei que Israel já teve. Venceu batalhas, né? Ganhou grandes territórios, conquistas para a nação de Israel, vencendo em nome de Jesus, em nome de Deus, né? Mas ali já Jesus Cristo sendo manifesto, e ele ali então faz toda esta obra, esta vida, esse reinado para Deus, né? Tendo um coração segundo o coração de Deus. Então podemos chamar aqui para esses 4 personagens homens de intimidades com Deus. E aí a Bíblia fala que eles ainda não tinham recebido a promessa, né? Eles viveram tudo isso com a ajuda do Espírito Santo, sim, que vinha sobre eles e lhes dava ali todo o saber, toda a força, todo o conhecimento, toda a fé, e ainda assim eles não tinham o Espírito Santo neles. Ainda assim, Jesus já não havia vindo ainda e nem morrido, nem se dado na cruz para perdoar os pecados deles como os nossos pecados. E aí, então hoje nós vemos o tamanho do privilégio que nós temos, porque nós já sabemos, a promessa veio, já se cumpriu, já agora liberou sobre nós e temos o Espírito de Deus que habita em nós e este nos instrui, nos ensina a sermos filhos, né, de Deus, a tamanho ponto que tenhamos uma intimidade de recebermos até alguma descrição específica e especial de Deus para nós. E eu falo com você que é possível Deus também olhar para mim e para você hoje e dizer: homem de intimidade, mulher de intimidade comigo, com quem eu me relaciono todos os dias. E aí aquela palavra que eu disse aqui sobre Moisés, eu posso acordar todo dia buscando Deus face a face e buscando nele direções e agradecimentos por o que ele tem feito, pelo que ele está fazendo, pelo que ele vai fazer nas nossas vidas. Então, que nós busquemos esta intimidade com Deus, tá? Homens e mulheres que tenham intimidades com Deus. E para nossos tópicos de oração como base, eu quero pegar aqui 3 pontos que nos levará a termos a semelhança destes homens que têm intimidade com Deus. Nós desejamos conhecer profundamente a Deus, que nós desejamos, né, como estes homens, como Josué, Moisés, Paulo, Elias, como Samuel, que nós desejemos conhecê-lo profundamente no seu ser, que nós a cada dia tenhamos isso como uma convicção, que nós acordemos com esta determinação. Nós queremos conhecer Deus ainda mais, né? Num nível ainda mais profundo. Então, esta disposição é uma das nossas primeiras pedidas de oração. Deus, eu desejo conhecê-lo profundamente. Segunda, uma vida de oração, uma vida eficiente. Quantos de nós não gostaríamos de orar, apresentar nossas petições, nossos pedidos diante de Deus, nossas intercessões, e já vê-las respondido? Nós cada dia buscamos e esperamos isso, porque é um desejo, é uma busca que nós queremos cada dia ter respostas para as nossas angústias, para aquilo que tem acontecido, para aquilo que está à nossa volta. Então, uma vida de oração eficiente, uma vida de oração que não só fala com Deus, mas o ouve e o recebe, né, em toda a sua grandeza e nas suas respostas. E o terceiro ponto, Espírito Santo nos ajude. Sozinho, aí entra o diferencial. Sozinho nós vamos voltar às mesmas tempo desses homens. O Espírito Santo não habitava neles, ele vinha e visitava, trazia a eles as revelações, mas retornava. Hoje não, o Espírito Santo já passa a fazer morada em nós, passa a fazer morada em mim e em você. E aí, então ele nos ajuda a cada dia mais nos achegarmos a Deus e conhecer a Deus e os seus propósitos. Então, que nós peçamos, Espírito Santo, nos ajude a buscarmos e descobrirmos uma vida de intimidade com Deus, para que nós possamos também ter essas experiências e possamos ser homens e mulheres chamados de filhos íntimos de Deus, a ponto de Deus revelar coisas ocultas, grandes, né,
e maravilhosas que nós não sabemos, não conhecemos, porque aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, é aquilo que Deus tem revelado, não, o que Deus tem para revelar aos seus filhos. Por isso que nós peçamos ao Espírito Santo que venha nos ajudar, e desta forma, bem simples, Espírito Santo, me ajude a me descobrir uma vida e fazer não só descoberta, mas uma prática cotidiana de uma vida de intimidade com Deus. E assim eu vou construindo um tempo de valor com Deus a cada momento, a cada dia. Fiquemos com esta palavra para que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Deus, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. É o que deseja o pastor Valdeci para cada um de vocês nestes dias.